no Alesp Cidadania de hoje vamos falar sobre os cuidados nutricionais relacionados à cirurgia bariátrica. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Tainara Gotardi, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Estou muito feliz em estar aqui falando sobre um tema tão importante que faz e fez a diferença em tantas pessoas, que é a nutrição no pós-bariátrica. Obrigada. Eu que agradeço. Também temos aqui nos nossos estúdios Débora Carla da Silva, que é fotógrafa e publicitária. Seja bem-vinda. Olá, Priscila, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade de contar minha história. É muito bacana a gente mostrar aí nas redes o quanto é bom os procedimentos. Uhum. Então vamos começar até contando um pouquinho sua história. Sim. O que aconteceu? Como que você chegou à decisão de uma cirurgia? Olha, foi muito difícil essa decisão. Eu estava namorando ela uns 5 anos, né? Eu cheguei no meu peso máximo e eu falei assim, não dá mais. Eu estava com 150 quilos. Uhum. E aí, quando eu cheguei a 150, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa de errado aqui. Uhum. E aí eu tentei dieta, alimentação, academia e tudo, mas eu tenho um distúrbio na tireoide. Então isso trabalhava muito o meu desenvolvimento para emagrecer. Aí teve uma situação muito chata que aconteceu comigo, que uma maca quebrou comigo em cima, eu estava fazendo uma massagem e essa maca quebrou. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso dar um pontapé aí para emagrecer, porque aconteceu isso comigo, eu fiquei muito envergonhada. As meninas da clínica foram super simpáticas comigo, mas você fica sem chão, né? Você não tem o chão para ficar. E aí, nisso, eu já dei o pontapé inicial para fazer a bariátrica. Aí eu fiz a bariátrica em setembro do ano passado. Vai fazer um ano esse mês. Que bacana. E eliminou quanto? Já foi 59 quilos. Que legal. Já foi 59. Agora, a questão até, Tainara, da obesidade, a gente sabe que hoje é até considerada como uma doença também, né? No caso, então, da Débora, tinha uma questão da tireoide, mas a questão da alimentação também é fundamental, né? Sim, precisa sempre ir muitas áreas em conjunto. Tanto a questão do acompanhamento médico, que foi quem orientou para ela o procedimento da bariátrica, qual que seria melhor. A nutrição, então, o que ela está ingerindo no pré, no pós da bariátrica. O acompanhamento com psicóloga é fundamental também para ela ter essa certeza dessa decisão e toda a mudança no corpo, na vida, na rotina. Os procedimentos após também, as sensações que causa depois do procedimento. Então, é muito um trabalho em conjunto. A gente vai conhecer um pouco mais a história da Débora, até para poder falar como essa alimentação ela deve ser feita, né? Antes da cirurgia, durante e nesse pós também. Débora, como que era como você lidava com a comida? Porque você falou que já tinha um problema, a questão da tireoide. Ok, mas a alimentação, a comida, era uma válvula de escape? Como que era? Era uma válvula de escape, assim. Comia bastante e eu era ansiosa. Mas não é o comer bastante, é ficar muito tempo sem comer. E aí, na hora que você comia aquele montante. Então, assim, a vida é muito corrida, muito agitada. Mas na hora de comer, você não vai fazer uma salada, um pratinho e tal. Você vai comer o que é mais rápido, um hambúrguer, aquele negócio que tá... Fast food é muito rápido, tá na sua mão, então era bem difícil. Era bem complicado. Você mudou depois disso, assim, até essa prática, né, de comer o que está mais fácil? Porque a vida continua corrida, né? A vida continua corrida. Eu tenho os processos de esquecer de comer ainda, né? Tem essas falhinhas, porque a gente ainda está num processo de adaptação, de aprender toda essa rotina de novo. Mas eu sempre opto pelas coisas agora que são mais saudáveis. São os chips, alguns snacks, alguma coisinha. E assim, a gente que tem bariátrica precisa comer proteína, né? É diferente de uma pessoa que está fazendo uma alimentação com uma nutricionista, que tem aquelas porções, tudo certinho. Nas nossas porções, elas têm mais proteína do que salada, do que legumes. A proteína, ela ganha ali naquele hall de alimento quanto você come mais. Então, eu sempre procuro comer mais proteína, algo que tenha proteína.
aqueles shakezinhos prontos, eles ajudam bastante nesse momento. E também não tem como, a alimentação ela muda, o paladar muda, a gente fica muito tempo com um processo de não comer coisas gordurosas por causa da cirurgia e tudo mais, no pós, no pré, então a gente acaba não tendo mais os prazeres que a gente tinha antes, assim. Porque a gente fica com muita fome. Assim, a gente come de 3 em 3 horas, a gente sente fome. Então, se eu for priorizar uma coisa que é mais gordurosa hoje, eu vou estar com fome tudo de novo e não vai caber e aí fica aquela questão no estômago, né? Tem essa questão dessa alimentação compulsiva, fez a cirurgia, mas se a pessoa não mudar a mentalidade, isso pode voltar, né? O peso volta? Pode voltar. Normalmente não chega a voltar no que estava antes da cirurgia, até por conta da redução do tamanho do estômago, dependendo do tipo da cirurgia também. Mas existem casos e casos, se o paciente ele não souber fazer as melhores escolhas, vai faltar nutrientes, então aí vai acarretar uma série de sintomas, indisposição, queda de cabelo, pressão baixa, e aí gera aquele desânimo, e sabe quando vai virando um ciclo? Aí eu já não estou tão disposta, não vou fazer atividade física, e acaba comendo mais errado ainda, e ao longo do tempo vai acumulando peso. Porque são poucas calorias, a Débora sabe, são poucas calorias que você ingere durante o dia. Sim. Então a gente tem que aproveitar para cada pouco dessas calorias ser algo que nutra ela, que sustente, que faça bem para o intestino. Então a gente precisa cuidar muito desses pontos. Aí você falou até que muda o paladar. Então, Muda. por que isso acontece? Pela adaptação também, porque se ela... Quando ela fez a bariátrica, ela optou por muitos alimentos saudáveis, até para não ter a questão do dumping, do pós-bariátrica, aquela sensação ruim, porque o paciente que faz a bariátrica, como que eram os seus sintomas que você sentia? Você comia um açúcar, um doce? Então, é porque a gente é acostumado a comer doce e açúcar de montão. Quando a gente faz uma bariátrica, eu entendo que a gente vira um nenê de novo. Então, a gente começa a comer coisas sem sal, então a gente começa a comer coisas sem açúcar. Então a gente aprende no processo para chegar, né? Que a gente tem que fazer uma dieta 1 mês antes da cirurgia e aí continuar com esse processo depois da cirurgia. Então a gente come muito alimento assim, não é industrializado, é sem açúcar, é sem sal. É uma reintrodução alimentar, É uma reintrodução alimentar. Então o paladar muda muito nisso, a gente fica mais refinado. Então se é doce, é muito doce, se é salgado, é muito salgado, então a gente percebe isso depois da bariátrica. Eu vejo isso no consultório, que a diferença maior é quando você sente que comeu aquele alimento que não é saudável, te faz tão mal que você prefere comer o saudável porque você vai se sentir melhor na hora, sabe? Então, esse é o principal que eu vejo ponto de mudança de paladar. Mas tem muito também, que imagina, você vendo o resultado, diminuiu gordura visceral, está se sentindo mais disposta, as roupas voltando a servir. Então, acho que você vendo esse resultado também, que o procedimento proporcionou, aí você quer cuidar mais ainda da alimentação e o paladar muda em conjunto também, né? Até a minha dúvida em relação a isso, né? A mudança do paladar, mas é porque foram tiradas algumas coisas e isso acaba acontecendo mesmo, principalmente o sal e o açúcar que mascara muito, né, o sabor dos alimentos. Aí quando você tira, parece que, né, por uma banana ela fica muito doce, coisa que a gente não sentia antes, né? Mas aí então é por causa dessa limpeza aí que é feita, que tira esses outros produtos que ficam maquiando os sabores, ou realmente o organismo da pessoa já muda ao ponto dela não aceitar algumas coisas? Na verdade, uma junção de todos, a questão dos sintomas e também quanto mais amargo nós consumimos, até não pensando somente quem fez o procedimento, mas nós todos, assim, no nosso dia a dia. Se começarmos a comer muitas coisas amargas, a gente tende a diminuir a vontade de doce. Ou começou a comer doce todos os dias depois do almoço, aquilo vai virando um ciclo, você vai ter mais vontade de doce todos os dias depois de uma refeição. Então, o nosso corpo ele se acostuma com o paladar, a gente vai treinando as nossas papilas gustativas. Então, já é outro ponto que acaba somando também. Então, a junção desses fatores.
E uma coisa importante também que eu vejo é que para fazer uma bariátrica o paciente passa por muito acompanhamento psicológico. E muitas vezes a vontade de muito doce, de gordura, esses alimentos mais palatáveis é o comer emocional. É descontar na comida o estresse do trabalho, uma ansiedade, enfim, é emoção mesmo, né? Sim. Como se fosse uma fuga. E depois de tanto trabalho em conjunto, isso vai se resolvendo aos poucos, vai tudo se encaminhando. E aí passa um pouco também desse gatilho emocional. Foi o que aconteceu com você, né? Foi, exatamente. Até conta pra gente, você falou da ansiedade, que você era muito ansiosa, aí passou pelo tratamento, também com terapia. Sim, também aí, com me terapia. Foi uma junção, passei com psicólogo, psiquiatra, os médicos, nutricionista, então foi uma equipe que cuidou da gente pra gente fazer a cirurgia bariátrica. E é muito precioso isso, você conversar com a psicóloga. Hoje eu não tomo mais medicação, tomava remédio para ansiedade, hoje eu não preciso mais. Então, assim, a bariátrica ela ajuda muito. O emagrecer é bacana isso, né? O externo, você ficar bonita e tudo mais. Mas eu acho que o interno é muito importante. Então, a gente cuida da ansiedade, eu não tomo mais medicação, meus exames, eu não tenho mais comorbidade. Então, assim, tem uma coisa por trás muito bacana. E o psicológico é muito importante, porque a gente sofre muito para fazer uma cirurgia. É uma coisa complicada. Você está lá numa mesa de operação, tem os riscos. E se você não leva a sério, se você não faz uma terapia, você volta tudo de novo. Às vezes a questão não é nem voltar a engordar de novo. É que o que você tinha que resolver é mais na sua cabeça e você não consertou, sabe? Você não arrumou ainda. Porque é tudo muito novo. Por exemplo, você quer muito chocolate ali na hora. Você está muito ansiosa, você quer comer um chocolate, você não consegue. Tem essas barreiras. Então, você tem que estar com o seu psicológico resolvido aí para conseguir lidar com isso. Até essa questão, então, do atendimento psicológico antes, resolver, né, essas questões, evita que a pessoa crie até outras compulsões, né? Porque, Exato. de repente, ela não tem mais compulsão ali na comida, mas pode ir para outro tipo. Virar outro gatilho, né? E até interessante que nós comentamos da questão dos sintomas, de comer um alimento muito açucarado, com muita gordura e ter aqueles sintomas. É interessante falar que tem 2 tipos de cirurgias bariátricas que são as mais comuns aqui no Brasil, o bypass e o sleeve. Então, a Débora, ela fez o bypass. E esse método, o bypass, ele é um que o paciente sente mais esse dumping do alimento, porque é como se fizesse uma curva do estômago para o alimento cair mais rápido para o intestino. Então, acaba absorvendo um pouco, tem os 2 lados. Um lado é que absorve menos o açúcar, a gordura, que é um lado positivo para quem busca a bariátrica, mas o lado negativo é que absorve também menos nutrientes, menos vitaminas, então tem esses 2 pontos a serem cuidados. E o outro método é retirado 70%, 80% do estômago. Então, nesse método é mais tranquilo essa questão dos sintomas. Então, também tem os 2 lados. O lado que mantém melhor a absorção de vitaminas, nutrientes, mas tem esse lado também que ele não sente a questão dos sintomas, assim, que consome um açúcar, que ele não vai cair, aquele açúcar não vai cair direto no intestino delgado. Então, tem essa diferença nos sintomas também. O intestino ele é responsável ali pela absorção, né, de várias vitaminas. No caso, então, de quem faz a bariátrica tem esse comprometimento ou não, já que assim mexe com o estômago, não com o intestino. Mas aí você mesma falou que às vezes caminha tão rápido, né? Nos 2 métodos, em todos os métodos, esses são os 2 principais, todos eles têm uma redução de absorção de vitaminas, de nutrientes, cada um em seu grau. Mas, de qualquer forma, em todos os métodos nós precisamos sempre avaliar, depois que o paciente fez a cirurgia, por conta da redução de quantidades. Porque esse paciente ele nunca mais vai consumir as mesmas quantidades que ele ingeria antes, de folhas, de legumes, de carnes, de carboidrato. Então, é muito provável que tenha essa deficiência de vitaminas já por conta da redução da quantidade. E principalmente vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, quando faz o bypass, você está suplementando, né? Estou suplementando, tô. Porque ela é absorvida em uma parte do estômago que não vai passar o alimento. Então, boa parte dela não é absorvida, então é como se fosse uma regra, assim. Passou por esse procedimento, vai precisar para sempre da suplementação.
Aí tem algumas outras que também são, o ferro também perde um pouco da sua absorção por conta do método. Então, no bypass também o paciente ele produz menos sucos biliares, menos enzimas pancreáticas também. E isso tudo é responsável por absorver vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, se o paciente fez esse método, ele vai ter menos absorção de todas essas vitaminas que são as lipossolúveis. Então, também precisa estar de olho. Mas é bem individual o quanto. Então, é fazer exames, ver como que está o nível e adequar a suplementação conforme esse nível. Aí, com alimentação apenas não é possível, não dá para suplementar. Algumas vitaminas a gente consegue só com a alimentação, mas todas nós vamos conseguir uma porção. Mas nas quantidades que o paciente que fez a bariátrica precisaria ingerir, só com alimentação a gente não consegue todas elas. Então, algumas sim, mas B12, por exemplo, a vitamina D, o cálcio, precisa estar suplementando. O que acontece se a pessoa não fizer essa suplementação de vitaminas? Também não é uma regra mesma para todos, mas imunidade baixa, queda de cabelo, unhas fracas, a questão da pele começa a piorar, não só a pele de rosto, mas a qualidade realmente da pele, o funcionamento do intestino, a disposição no dia a dia, até questão psicológica, ansiedade, estresse, a pessoa fica mais, como se fosse mais intolerante, parte cognitiva, memória, concentração. É uma somatória, é como se a falta de vitaminas é como se você não tivesse o combustível que você precisa dar para o seu organismo, para você se manter no dia a dia. E cada vitamina ela tem um ponto mais importante. Por exemplo, o zinco, ele é muito importante para a cicatrização e para a imunidade. A vitamina B12 ela é muito importante para a cognição, concentração, memória. A vitamina D também é muito importante para a imunidade. O magnésio é uma vitamina que todas as reações do nosso corpo eles precisam do magnésio também. Então, vai muito de qual que é essa vitamina, mas alguma coisa ruim você começa a sentir. Aí, quando se fala até que uma pessoa que é obesa, não significa... Ela pode estar desnutrida. Isso pode acontecer até por conta de ou alimentação que não é correta, mas também pela uma inflamação no organismo, até... Enfim, questões emocionais que aparecem. Acaba virando um ciclo, porque a pessoa que é o obeso desnutrido é aquela pessoa que consome muitas calorias, que faz com que ele se mantenha acima do peso, mas não consome os nutrientes que seriam necessários para manter aquele organismo bem ou aquele organismo ativo. Então, ele acaba sendo um obeso com a desnutrição de nutrientes e a inflamação piora mais ainda, porque um corpo inflamado não vai ter uma boa digestão dos alimentos, então, um pouco que ingeriu de nutrientes vai ser menos ainda absorvido. Aí, o corpo inflamado não vai ter um intestino funcionando bem, que também é onde absorve todos os nutrientes. Então, vai virando uma somatória de coisas. Débora, você está fazendo a suplementação. Sim. Você sentiu alguma coisa, né, desses sintomas aí que a doutora falou? Tem alguma coisa... Não, por isso eu passei, por aquilo eu passei. Olha, eu não fiquei sem suplementar, porque eu fiquei com muito medo. A gente tem muito medo de cair duras, a gente não suplementa, assim, no meu caso foi desse jeito. Mas eu tive DUP, mas foi leve, não foi como algumas pessoas sentem. Explica pra gente o que é o DUP. É quando você tem um pulo na sua alimentação, você fica muito tempo sem comer, e aí você vai digerir alguma coisa. Então ele te dá aquela meio que, sabe, aquela tontura, que você ficou muito tempo sem comer, aí ele absorve açúcar, tudo muito rápido. Aí, tipo, por exemplo, fiquei muito tempo sem comer. Comi uma bolachinha, algo industrial, que tem a quantidade de açúcar também, porque as pessoas acham que só porque é salgado não tem açúcar. Tem. Isso é uma coisa que meu paladar, eu observo no meu paladar. Tem muitas coisas que são muito doces, que eu como e eu falo assim, nossa, não é doce, tipo paçoca. Eu falo, não é doce. Mas é porque tem muito sódio. Se eu comer uma paçoca, eu vou dar uma balanceada, eu vou ficar no sofazinho, vou falar, meu Deus, eu tô ficando um pouquinho mole. Mas eu nunca fiquei tão ruim, assim. Tem muitas mulheres que ficam muito, homens também ficam muito mal, e eu não fiquei assim. Não tive aquela reação de DUP, que tem o DUP, tem a hipoglicemia também dá essa sensação de fraqueza. Dá essa sensação de fraqueza. É a diferença que a suplementação fez. Exatamente. Eu não consigo, eu não passo assim tão mal, assim, sabe? Mas eu acho que é porque precisa fazer as coisas certinho, tem que fazer as coisas certinho. Sim. Doutora, e no caso,
existem pessoas, você falou da questão da queda de cabelo, eu já vi pessoas perderem a unha. Isso é por conta disso, de não fazer a suplementação, a fraqueza, tipo, do organismo começa a ser tanto que ela mesma começa, tipo, o organismo começa a se machucar, né? A pedir pelo nutriente. Até uma curiosidade interessante é que o nosso corpo, o primeiro aviso quando está faltando nutrientes para ele é a fraqueza do externo. Então, o nosso corpo, ele quer que nós sempre estejamos, nós vamos sobreviver, independente do que está acontecendo. E o que é prioridade para a nossa sobrevivência? É o funcionamento do nosso coração, pulmão, dos nossos rins, do cérebro, toda essa parte interna. Então, se está faltando nutrientes, as primeiras coisas que acabam sendo afetadas é o externo. Então, cabelo, pele, unha. Então, seria por isso que essa parte estética não é uma prioridade para o nosso organismo. Então, é um sinal que sim, que está faltando, pode ser água, pode ser proteína, pode ser os nutrientes, mas é como se fosse realmente um aviso do organismo. Ele está mantendo as nossas funções vitais, mas para alguma coisa vai acabar faltando. Mas dessa questão, por exemplo, da unha, isso pode acontecer mesmo. A pessoa perder ali as unhas por conta da fraqueza. Da falta, né, de algumas coisas no organismo. Uma deficiência grave, sim, mas normalmente o que eu mais vejo assim no consultório, quando começou a unha a descamar, a ficar muito branca, é difícil chegar nesse ponto, sabe? Porque são tantos sintomas, é muita queda de cabelo, com uma unha descamando muito, e não é só uma, é 3, 4. Enfim, o paciente, ele normalmente tende a dar esse alerta antes de chegar nesse ponto. Mas se fica, do outro dia eu vejo isso, não faz exames, enfim, aí pode chegar nesse ponto. E não que seja só isso, também tem toda a questão de produtos químicos, o próprio cuidado, então também é um conjunto, mas isso acaba falando em pós-bariátrica, acaba sendo bem comum, se não cuidar. Bom, vamos falar um pouquinho então do processo, né? Você mesma disse que 1 mês antes começou ali a fazer uma reeducação alimentar, porque não era uma dieta, né? Já não era para eliminar peso, porque já ia fazer a cirurgia, mas a dieta, é isso, doutora? É para realmente começar a mudar, né, uma reeducação alimentar, é para mudar mesmo aquele ritmo que você, não é que a pessoa tinha, é isso? Isso, alguns pacientes, eles precisam ter uma perda ou até um ganho de peso para realizar a cirurgia. Só que isso é toda uma orientação médica. Como que foi no seu caso? No meu caso, eu cheguei, né, no instituto que eu fiz e eles pediram para eu tentar dar uma emagrecida, até mesmo por conta da cirurgia, porque a gente que está mais pesado na hora da cirurgia pode dar algumas outras complicações. Então, em 3 meses eu já comecei com uma dieta que eles passaram, só que em 1 mês antes da cirurgia, é uma dieta um pouco mais ríspida. Foi 15 dias com uma dieta meio pastosa, e aí nos 5 dias antes da cirurgia eu já entrei na dieta líquida. Porque tem gente que não como eu falei da cabeça, às vezes ela não está preparada para isso. Porque você para de comer, você só toma líquido. Então, assim, nesses 5 dias eu fiquei só tomando os líquidozinhos como se eu já tivesse feito a cirurgia. Então, o estômago já estava muito acostumado com aquilo, assim, já estava bem acostumado. E essa mudança, então, pro líquido, pro pastoso, é por conta da cirurgia em si ou tem algum outro motivo? Os 2 pontos, a preparação para a cirurgia e também para realmente já ir educando o paciente. Normalmente o médico ele faz umas orientações muito individuais conforme cada caso, então é questão de tempo, semana, normalmente os médicos têm uma nutricionista junto na mesma clínica que faz todo esse acompanhamento do pré e do pós-operatório. Eu no consultório, eu cuido do paciente que já passou por toda essa fase, então ou que vai ir até a clínica depois, então já tomou essa decisão, então ele faz todo o acompanhamento médico de dieta líquida, pastosa, com o pessoal da clínica e depois nós fazemos uma manutenção, ou se precisa perder mais ou ganhar mais massa muscular, enfim. Aí nós vamos direcionando. Mas é pelos 2 aspectos e já influenciando também na questão de melhorar a digestão, desinflamando o organismo, dar o que o corpo precisa em questão de nutrientes, imunidade. Pode, por exemplo, uma pessoa que fez a cirurgia, ainda está nesse comecinho, comer alguma coisa e atrapalhar a cirurgia, romper pontos, alguma coisa assim ou não? Comer alguma coisa sólida? Eles são muito orientados para não fazer isso, em questão Corre risco, então. Porque corre o risco realmente.
Por isso que tem todo esse cuidado, as quantidades, as porções são colocadas em ml, né? Sim, sim. Eu comecei gradativamente. Eu comecei com 50 ml, de 15 em 15 minutos. E nesses 50 ml tinha que ter 2 copos de água, 50 ml de água. E aí depois a gente vai para 80 ml, depois começa 100 ml. Então é aos pouquinhos. Eu creio que é por causa disso mesmo. Porque a gente está toda costuradinha lá dentro, né? Se entrar alguma coisa, alguma comida, eu acho que pode, como é que fala? Inflamar algum ponto, alguma coisa ali. A bypass é uma cirurgia um pouco maior do que a sleeve, né? Então eu creio que é muito delicado, né, essa fase. É bem delicado. No caso, essas duas, elas são cirurgias mais agressivas, né? O balão que é colocado, é uma cirurgia também? A alimentação, como que fica? É diferente dos outros tipos, não? Ele é considerado um método menos invasivo, não chega a ser denominado de cirurgia, mas tem muito também dessa questão de quantidades, porque também é feita toda uma reeducação em questão de porções, porque não vai caber no estômago os alimentos que você consumia antes, então as porções são menores, toda aquela atenção com nutrientes também acontece da mesma forma. A diferença é que normalmente o balão, o padrão assim recomendado é que o paciente fique até 6 meses. Então é um processo que nós colocamos como algo mais temporário, mas que é para mudar a vida daquele paciente, é para a questão do hábito, das porções, a intenção é que ele se reduque em quantidades para sempre, fracionamento de refeições, mas as cirurgias elas vão te acompanhar para toda a vida. E o balão ele seria um método temporário, mas com a intenção de reeducar também para toda a vida. Tá ótimo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto, que é tão interessante e importante para você que está nesse processo. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Lesp Cidadania, hoje falando sobre a alimentação nesse período de cirurgia bariátrica, tanto o pré, durante e o pós-cirurgia. Aqui nos nossos estúdios eu tenho a Tainara Gotardi, que é nutricionista, e também Débora Carla da Silva, que é fotógrafa e publicitária. Bom, Débora, fala um pouco pra gente dessa mudança, né? O que mudou na sua vida depois da cirurgia bariátrica? Mudou tudo. Mudou 100%, assim. Foi muito difícil eu chegar nesse processo. Enrolei muito, como eu falei, foram 5 anos aí namorando, vou fazer, não vou fazer, até chegar um momento drástico e precisar fazer. Mas mudou tudo. Eu tenho disposição, eu consigo sentar nos lugares sem ter aquele pânico, ônibus, passar catraca e tudo mais, que são alguns problemas que a gente passa mesmo. Mas assim, a alimentação mudou, opções, a gente pensa muito no que a gente vai comer ou não, a gente sente muito a comida ou não, tudo muito rápido. A gente come, a gente nem sente a comida. A gente está sempre no modo, parece que automático da nossa vida. Então, quando a gente faz bariátrica, a gente para comer, para aprender a comer, a mastigar. Então, é tudo muito, muda tudo, assim. E atividade física é uma coisa que a gente faz também, que a pessoa acha que bariátrica é milagre. Não é, gente, pelo amor de Deus, não façam bariátrica achando que é milagre, não é. Nossa vida muda toda, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que tomar a suplementação, tem que levar a sério a suplementação e a alimentação, que muda tudo, assim. A gente faz essas escolhas conscientes. Como a Tainara falou, a gente tá numa rua, aí eu falo assim, eu vou comer isso daqui. Mas aí logo isso vai sumir do meu estômago, então eu vou ficar com fome de novo. Então é melhor eu comer uma coisa que é mais saudável, que eu sei que vai me abastecer, então... E marmitinhas também, que a gente acaba aprendendo a fazer marmitas. Muda toda uma vida, assim. Ela é muito boa, a vida pós-bariátrica é legal, assim, eu gosto bastante. Sempre relatos assim que você escuta?
Sim, isso que é legal, é que é um processo realmente de uma educação alimentar. É aprender a comer, aprender a fazer as melhores escolhas, isso que é o segredo para manter o resultado. Tem casos que não são assim? Tem, mas são os casos que não foram resultados sustentáveis, assim como em qualquer outro tipo de emagrecimento. Dieta muito restrita, bariátrica quando o paciente não se cuidou depois, enfim, qualquer método que não funciona é porque o hábito não foi sustentável para a vida. Então, a Débora é um exemplo de quem fez a cirurgia e realmente aprendeu como funciona para ter um estilo de vida saudável. E aposto que você não está se cuidando só na alimentação, provavelmente também está cuidando do sono, igual do controle emocional, como ela comentou, da atividade física. Então, é o estilo de vida mesmo. Eu tinha muita apneia do sono. Eu acordava muito cansada e aí eu tinha roncos, um monte de coisa que me atrapalhava no sono. Hoje em dia, meu sono, ele é muito tranquilo, assim. É porque a gente tem que entender que gordura, obesidade é uma doença e a gente precisa levar isso como uma doença, ela é séria, como se fosse uma depressão, uma diabetes, é muito sério isso. Então, quando a gente percebe que a gente está doente, a gente precisa resolver essa doença, eu acho que as coisas vão mais sendo alinhadas, assim. Você disse que demorou 5 anos para decidir pela cirurgia. Por quê? Demorei 5 anos por medo da cirurgia. E quando a gente faz a cirurgia, a gente se sente frustrada. É como se a gente tivesse falhado. Mas não é que a gente falhou, é que a gente não conseguiu mesmo. A gente passou por todos esses procedimentos. A gente tentou alimentação, a gente não conseguiu, a gente tentou um monte de outros métodos. Quem faz bariátrica não é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que tentou de tudo, sabe? Medicações erradas, né? Porque tem aí no mercado várias medicações que podem causar várias outras coisas no seu organismo e é tudo errado. Então, assim, eu namorei muito essas questões. Quando 5 anos, eu acho que eu estava com 120, 130. E aí foi que eu comecei a pensar na bariátrica, mas com receio mesmo de cirurgia. Falar, eu sou fraca, eu não consigo, então vou fazer uma cirurgia. Mas a gente percebe que realmente a bariátrica ela não é um fracasso, mas é um dos métodos para você resolver a doença que é a obesidade, né? Então, acho que foi isso que me barrou mais. E questões de cirurgia mesmo, tenho medinho de cirurgia, essas coisinhas. Então, falando assim sobre essas questões, né, questões emocionais, a questão do medo, a questão da própria cirurgia, em que momento ou para quais casos realmente uma cirurgia é indicada? Porque não é só peso. Uma pessoa com um determinado peso, ela consegue emagrecer ali com a ajuda de profissionais e tal, sem a cirurgia. Mas quando que é indicado? Fala, não, aqui realmente não tem outra opção. Aí eu não vou poder te responder, porque isso é muito da área médica, essa pergunta, porque o médico ele faz toda a avaliação do paciente, os exames, então eu sempre vou, conforme o diagnóstico médico, vou me adaptar. Então, se é um paciente, por exemplo, um caso de diabetes, que está descompensada, está atrapalhando outras áreas, com muitos sintomas, e o médico realmente ele orientou a bariátrica, o paciente tomou essa decisão e ele precisa perder 5 quilos. Então, eu estou com o meu paciente para a gente chegar nesse objetivo. Mas algum caso que o paciente ele foi à procura da bariátrica, mas o médico orientou que não teve talvez tentativas suficientes ou que tinha um motivo, por exemplo, era um distúrbio de algum órgão, por exemplo, que não estava metabolizando os nutrientes direito, enfim. Ele tinha um porquê de não ter dado certo e vamos rumo a esse tratamento, então, antes de pensar em uma bariátrica. Então, é muito individual mesmo e a avaliação médica é a base, conforme isso a gente vai se orientando. Dá para perder muito peso? Você perdeu 50 aí? 58. 58. Dá para perder, por exemplo, um peso é quase de uma pessoa, né? 58 quilos é um outro indivíduo, como se estivesse carregando alguém, né? Com você. Só mudando os hábitos, tanto alimentares quanto a prática de atividade física? Sim, é possível, mas tem que ver quem é essa pessoa.
A paciente que mais perdeu peso que eu tenho no consultório, ela eliminou 50 quilos sem medicação, sem nenhum método, mas era um caso que ela não tinha nenhuma patologia, ela é psicóloga, então o emocional dela, ela consegue, quando ela tomou essa decisão, ela fez tudo que ela podia e ela faz terapia também, então é um caso que realmente se enquadra que seria possível essa perda. E claro, ela fez acontecer todos os dias, treina todos os dias, cuida da alimentação, então é possível a gente ter grandes perdas sem passar por uma cirurgia, mas tem alguns casos que a cirurgia ela é indicada. A opção, né? Débora, no caso, você mesma falou há pouco tempo que a obesidade ela é uma doença, ela precisa ser encarada dessa maneira, né? Principalmente que depois vem várias outras comorbidades, outras doenças ali associadas. Mas você percebia um pouco até do romantismo, do tipo, ah, não, mas é uma gordinha bonita, ou outros elogios ali que você olhava e falava assim, ah, não, o meu peso não está me atrapalhando tanto. Ou não, sempre foi uma questão para você? Então, quando eu comecei o processo para tentar emagrecer, foi o momento que eu estava mais me amando. Que eu comecei eu sei que esse tipo de roupa ele vai ser legal para mim. Eu estava me adaptando e começando a me amar. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu fiz a bariátrica porque eu estava me amando demais, entendeu? Então, realmente, eu acredito que existe muito romantismo nas redes sociais. A galera romantiza um pouco a gordura, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco o script. Que não é se aceitar gorda, né? É se aceitar da maneira que você é. Até porque quando a gente faz a bariátrica, a nossa estética muda. A gente fica magra, mas a gente fica flácida. Aquela gordura, ela ainda está toda em você. Aquela antiga você ainda está em você. Então, você se olha no espelho e você fica flácida em lugares, gente, que eu nem imaginei que eu ia ficar flácida. Então, você fica muito flácida. Então, eu acho que falo muito do auto-amor, né? De você se auto-amar. Eu me auto-amei tanto que eu percebi que meus órgãos estava com gordura no fígado, eu estava com a apneia do sono, eu não conseguia correr, eu não conseguia andar, o joelho, ser fotógrafa, você trabalha em evento, fica muito tempo em pé, aquele inchaço na perna que não... Então, assim, eu acho que é legal a gente tratar nas redes sociais o auto-amor, você se amar, mas eu acho que é legal você lembrar, obesidade depende, né? Tem muitas pessoas que são gordas e que fazem atividade física, são mais ativas do que até uma pessoa magra. Mas eu acho que a gente tem que bater nesse martelo mesmo. Obesidade, ela é uma doença e ela precisa ser cuidada. Não é questão estética, é questão mesmo de você entender que seu corpo tem um limite ali e você chegou nesse limite. Então, tem questões de estética também, mas tem aquela questão de... Cada corpo é um corpo, né? Tem mulheres que são altas, homens que são altos e magros, enfim. A sua genética, né? Quando eu fiz bariátrica, eu mesmo falei, eu não vou ficar magrela, né? Esquelética, porque essa não é a minha estrutura, minha família toda são pessoas grandes, então essa não vai ser a minha estrutura. Mas a gente tem que entender essa questão da saúde, que é muito importante. E eu acho, sim, que as redes sociais, elas... E às vezes Débora, eu tô fazendo um detox de rede social, porque a gente acaba seguindo algumas mulheres que são bariátricas, ela martela muito esse antes e depois, e tem muita pessoa que tem dinheiro que faz bariátrica. Então, é muito fácil você fazer bariátrica hoje, amanhã você vai, faz uma cirurgia, tira todas as suas flacidez, e você fica a coisa mais linda do mundo. Mas eu acho que tem os dois lados, né? Os dois lados e as duas moedas, assim. Mas eu acho que a pessoa tem que absorver muito, assim, isso está sendo válido na minha vida, né? Porque é muito legal você se amar, mas e aí? Você não está conseguindo correr, você não está conseguindo respirar, você não está dormindo direito. Então, são várias questões aí. Isso que é amor, né? Você dar pro seu corpo o que ele precisa para você estar mais disposta, mais nutrida, ter mais autoestima, enfim, buscar sua melhor versão, né? Você percebe, Tainara, que as pessoas que estão acima do peso, às vezes olham, não, mas é porque a mídia ou porque existe um padrão, eu estou fora do padrão.
Até para colocar uma desculpa eu tô acima do peso, mas eu como porque eu sou feliz. Sei lá, o que você percebe ali dentro do consultório com as pessoas? Olha, de verdade, eu tenho um time muito incrível, assim. Eu vou ter que falar isso porque é realmente verdade. E as pessoas que buscam o meu trabalho, elas já vêm com a chave virada. E isso é muito bom. É difícil alguém que vem, mas que vem carregado de desculpas, ou com esse pensamento mais de vítima, assim. Então, são pessoas que realmente já estão decididas a fazer essa mudança na alimentação, no estilo de vida. Mas eu sei que tem muito disso, mas acaba não sendo algo tão comum na minha rotina profissional. Mas existem essas pessoas. Quem faz a cirurgia depois que passa que aqueles primeiros meses, consegue comer o que quiser, pode comer o que quiser, sei lá, quer comer uma lasanha, ou algo uma pururuca, né, que tem muito óleo, pode, não pode? Então, depois que o paciente passou por todas aquelas fases do pós-cirurgia, então dieta líquida, pastosa, já voltou para a alimentação tão normal. Tem alguns alimentos que eles nunca vão ser os indicados, que eles vão ser sempre aqueles alimentos que pode consumir, um social, um alimento que você gosta muito, está com vontade, não tem nenhum alimento que assim, nunca mais consuma, é pesado falar esse nunca, mas tem alguns alimentos que sim, que a gente pede uma moderação. Um deles é a bebida alcoólica, por conta da super rápida absorção da bebida alcoólica depois de um pós-bariátrico, da pós-bariátrica. Todos os derivados de leite também, por exemplo, uma lasanha com muito queijo, uma pizza com muito queijo, receitas, ou até o próprio leite, depois da cirurgia, não 100%, não dá para dizer 100%, mas a maioria dos pacientes vão ter uma digestão mais lenta, estofamento. Alguns pacientes depois acabam tendo até questão de ou diarreia com os derivados de leite ou constipação. Então, é individual também qual é esse sintoma, mas eles dão um trabalho maior para fazer a digestão, então deve ser moderado. Também todos os alimentos que são muito gordurosos, frituras, tudo que vai ao excesso de gordura também dá mais trabalho para realizar a digestão, então também são recomendados evitar, moderar, refrigerantes, sucos, enfim, todo esse tipo de industrializado também, claro, por ser algo de rapidíssima absorção, aquele açúcar vai cair direto no intestino, também é algo para se moderar. Então, não dá para falar assim, evite corte da sua rotina, mas quanto mais moderar, melhor. E até por questão da ingestão, que o bariátrico, o pós-bariátrico, ele vai ingerir poucos alimentos no dia. Então, é um pouco no café da manhã, um pouco no meio da manhã, um pouco no almoço. Então, quanto mais a gente aproveitar essas porções para algo que agregue na saúde, melhor também. Eu senti isso, porque eu não tô proibida de comer. Agora, esse mês vai fazer 1 ano e eu já posso comer tudo, assim, tudo cabe. Mas assim, eu não consigo mais tomar leite. Leite é um negócio que fica no meu estômago, eu fico enjoada. Eu tomo leite com whey, mas é desnatado. E é muito raro, assim, porque eu não gosto de tomar mais leite. Hoje em dia eu prefiro chá, algo assim. E o refrigerante eu tomo o zero. E eu tô muito apaixonada por água com gás de limão. É perfeito, sim, é muito bom. Então, assim, eu acho que a gente acaba não gostando mais daquele alimento, sabe? Tipo, eu acho que a gente fala, isso não vai agregar mais em nada. Então, acho que é isso, assim. Pelos relatos que eu vejo, é como se não se encaixasse mais aquele alimento para você, né? Parece que não... não faz mais sentido, assim, sabe? Não faz mais sentido. Já comi pizza, mas assim, por exemplo, eu preferi uma pizza com frango. Que ela tem muito frango. Então, né, aquelas coisas gordurosas, eu olho, eu falo, eu já fico enjoado só de ver. Eu falo, nossa, tudo isso de gordura dentro de mim, acho que não. Que bacana. Até assim, conta um pouco para a gente também a experiência que você tem na questão social. Por quê? Brasileiro, a gente costuma sempre comer. Vai para a casa de alguém, leva alguma coisa. Vamos juntar todo mundo. Vai comer ou vai beber, enfim. Como que fica a questão social depois da bariátrica? Então, eu trabalhei muito isso em mim. E eu com dieta líquida, tomando caldinho, fui para casa de amigos. E eu falei, não, gente, pode comer pizza. Porque quem fez a escolha fui eu. Não foi vocês. Então, tá todo mundo liberado. Eu comendo ali meu caldinho, minha marmitinha de caldinho.
e a galera comendo a pizza e essas coisas. Então, assim, eu acho que eu trabalhei muito psicológico, eu acho que é por causa disso. Muito tempo trabalhando, ouvindo, falando. Então, eu estou aprendendo a lidar com isso. Então, o social vai mesmo. Vou alimentada para os lugares, sei o que eu vou comer, sei o que eu não vou comer. Aí, quando eu vejo que é uma coisa muito gordurosa, eu já não como. E a bebida alcoólica, assim, eu já não bebia muito antes e hoje não me faz falta, assim. Então... Mas o social tá tranquilo, mas eu acho que é muito da pessoa trabalhar isso nela. Porque eu com dieta líquida vi uma galera comendo pizza na minha frente e não senti vontade. Na verdade, eu senti repulso. Tem muitas comidas que eu tenho repulso. Você falou pururuca. Eu adorava um torresminho. Hoje em dia eu olho e falo, cara, é muita gordura, eu não vou colocar isso no meu estômago. É muita gordura, então... A gente tem essa coisa, assim. E o social ajuda também, agora. Querendo ou não, tem essa questão de estética, eu tô mais bonita, mais arrumadinha, então... Dá uma quebrada. Dá uma quebrada. E tem até algumas estratégias que ajudam quando o paciente que não consegue ter esse psicológico da Débora, que ela teve esse psicológico de sucesso, mas tem aquela pessoa que sim, que ela quer participar, enfim, e que acaba sofrendo com isso. Então tem estratégias, por exemplo, a suplementação de enzimas digestivas para esse paciente que faz questão de comer aquele alimento toda semana com a família, que consome há anos. Então, as enzimas digestivas, elas vão auxiliar você a ter uma digestão melhor. Então, também é bem personalizado, individualizado, mas é uma forma de melhorar um pouco a digestão daquele paciente. Tem também para o paciente que ele quer participar do social, mas ele tem muito essa questão da hipoglicemia, o dumping, enfim. Consumir uma proteína mais ou menos meia hora, 40 minutos antes dessa refeição vai auxiliar a manter melhor os níveis de glicose. Então, ameniza um pouco dos sintomas. Por exemplo, tomar uma dose de whey um pouco antes dessa refeição, que seria mais livre. Então, dá pra gente ir conciliando. Claro que o indicado é comida de verdade, não que seria o ideal. Mas, quando não tem esse psicológico, a gente consegue adaptar para fazer com que ele passe por essa fase o melhor possível. Até continuando desse assunto do social, né? Para a pessoa não chegar ao ponto da obesidade, o que ela pode fazer? Participar do social, porém, continuar com a saúde em dia. O ideal é ter um planejamento. Alguns casos é interessante planejar um paciente que está em processo de emagrecimento, por exemplo. Uma das estratégias que eu utilizo, também não com todas as pessoas, mas é ter uma meta de quantas refeições livres que você vai então se permitir na semana nesse processo. Então, de acordo com o objetivo. Então, um paciente que está diabético, precisa perder peso quanto antes, a gente dá uma segurada. Ou um paciente que quer perder gordura, mas já está saudável, algo mais como estilo de vida, conseguimos deixar uma margem maior. Mas, por exemplo, então você vai fazer até 2 refeições livres na sua semana. Qual que é a intenção? Não que vire aquela pressão de refeição livre, mas ter aquilo de, na quarta-feira você já sabe que vai ter um aniversário à noite e o sábado é o dia da pizza da família. Então, que muitas pessoas têm isso. Então, controla durante a semana, então tenta fazer as refeições mais limpas, comida de verdade, porque a semana você já tem suas 2 refeições livres fora. Ou aquela semana que você já está mais tranquilo de alimentação. Então, deu vontade de cozinhar uma comida diferente na sexta-feira. Está tudo bem porque não teve nenhuma refeição livre na semana. É uma forma de você saber que você pode não perder o social, ter um resultado que seja vida real, porque esse que é o segredo. Se você depois, cortou por um mês as refeições livres, depois volta a consumir, o peso volta da mesma forma. Então, essa é uma maneira legal de equilibrar. É uma das estratégias que a gente utiliza para conciliar o social com os resultados na saúde. A refeição livre que você diz não é aquela que, só porque eu estou a semana toda na dieta, tudo certinho, agora vou para o milkshake, para o lanche, ou pode? O que é? Então, pode. Só que assim, não é um indicado. Quanto mais comida de verdade, melhor. Então, por exemplo, o milkshake, ele não vai ter nada que vai te nutrir e pode até atrapalhar um monte. Alguma pessoa que é mais sensível da saúde intestinal pode daí ficar 3, 4 dias para regular o intestino. Uma pessoa que tem uma sensibilidade maior aos derivados de leite pode causar acne. Até questão de... Tem pacientes que têm muita sensibilidade ao glúten. Então, consumiu alguma pizza, por exemplo, no sábado, aí no outro dia já está cheio de bolinhas, assim, que é um dos indicados da sensibilidade ao glúten. Então, assim, quanto mais for saudável essa refeição, melhor. E dá pra gente comer coisas diferentes com alimentos nutritivos também. Uma receita mais nutritiva, enfim.
até, por exemplo, o churrasco, pelo menos ele vai ter a salada, uma carne, vai ter mais gordura, mais calorias, mas pelo menos vai ter algo que agregue também, a gente vai se equilibrando. Mas não é a questão do falar que nunca mais vai comer algum alimento, é muito impossível, porque um dia você vai consumir aquele alimento e aí acaba ou dando gatilhos de compulsão, ou dando aqueles gatilhos de muitas beliscadas, eu não vou comer o doce hoje. Aí come uma barrinha de cereal, uma fruta, um iogurte, do triplo de calorias e não come doce, sabe? Então, às vezes é melhor se permitir, comeu, mata a vontade e volta para a rotina. Débora, é muita consciência, né? Você mudar essa chavinha e começar a fazer as escolhas. Hoje tem a questão, por conta da cirurgia, que você às vezes não gosta, olha, já pega uma repulsa e tal, por conta de todo o processo que você passou. Mas é preciso escolher, né? O que você vai colocar para dentro, né? Exatamente, a gente tem que escolher e não, imagina, às vezes eu tenho meus momentos de tipo, vou comer uma coisinha ou outra. Por isso que a gente tem reganho de peso, porque o que acontece? A gente consegue comer, só que as porções são fracionadas. Por exemplo, eu consigo comer uma barra de chocolate, não consigo comer tudo ao mesmo tempo como antes. Mas hoje eu consigo comer. Se eu comer um gominho agora, um gominho depois, eu vou conseguir comer. Então, a gente tem que ser muito regradinho nisso, né, na verdade. É complicado, mas eu acho que dá para fazer as coisas. Por exemplo, meu marido, ele não fez bariátrica, mas ele está nesse processo de passar com a nutricionista e tudo mais. Indicaram para ele, em vez de um hambúrguer, né, nos fast foods, por que não fazer um hambúrguer em casa? Você faz lá o seu hambúrguer, daí, por exemplo, eu já enfio a linhaça, umas coisinhas na própria carne moída, então tem tudo que tem numa hamburgueria normal. Tem o hambúrguer, tem o alface, tem o pão, tem tudo ali, mas é tudo menos industrializado, tudo mais gostoso, então acho que dá pra gente fazer, dá pra conversar, mas às vezes a gente tem as nossas falhas, às vezes a gente quer comer umas coisinhas ou outra, ninguém é de ferro. Como lidar até quando chega, às vezes a TPM, e daí você quer comer alguma coisa doce ou um chocolate, como lidar com isso e não ficar também, porque às vezes esse peso ele é tão grande que a pessoa desiste, né, de continuar um processo de emagrecimento ou engorda tudo de novo, né? Principalmente identificar os gatilhos, porque nós temos vários gatilhos para ter essa compulsão, para ter essa vontade doce, até na própria, vamos pegar o exemplo da TPM, também tem vários gatilhos para ter mais essa vontade doce. Algumas pessoas acabam puxando um pouco a questão genética da TPM, então tem desde sempre, outras pessoas acabam sendo porque está juntando a TPM com problemas no relacionamento, ou problemas no trabalho, então acaba sendo mais um gatilho. Outras pessoas têm a questão de que não estão saciadas durante o dia, então acabam não fazendo refeições completas, consomem pouca proteína durante o dia, poucas fibras. Imagina, a TPM com fome aumenta a vontade doce, porque o nosso corpo ele quer energia rápida, que seria o açúcar, então tende a ter mais essa vontade doce. Ou até o sedentarismo, porque o exercício físico que libera o nosso bem-estar, aquela sensação de estar bem. Aí a pessoa é sedentária, então tende a ter mais vontade doce numa fase que já vai ter esse ponto a mais da TPM. Então, o primeiro passo para acertar é saber qual que é o gatilho que está causando mais essa vontade doce. Aí, a partir disso, tem diversas estratégias. Tem até ativos que auxiliam na redução da vontade doce, suplementos fitoterápicos. Tem, por exemplo, até ontem nós gravamos com formas de manipulação, tem como suplementar ativos que auxiliem na vontade doce em formato de gomas, em formatos de chocolate. Tem a opção de incluir nessa fase da TPM o paladar mais doce. Então, incluir geleia de fruta sem açúcar, um iogurte sem açúcar, então uma panqueca de banana, fazer com que o dia ele puxe um pouco mais pro paladar. Então, tem algumas estratégias que auxiliam, os chás calmantes, por exemplo, se é uma mulher que tem mais essa vontade doce por estar mais agitada, mais estressada. Mas o principal é descobrir o gatilho para depois encontrar a solução certa. Então, é muita solução, mas que às vezes não funciona. E não é que nunca não existe uma solução que não funciona, é porque é uma solução que funciona, mas talvez não foi para o seu caso, sabe? Bacana. Bom, estamos chegando já no final do nosso programa. Eu quero agradecer. A gente queria ficar mais, né? Quero agradecer as nossas entrevistadas hoje que colaboraram tanto. Tenho certeza que você é em casa, que ou passou por esse processo da cirurgia bariátrica ou pensa nele, já recebeu então várias informações. Agradeço em primeiro lugar, Tainara,
Gotardi, que é nutricionista. Muito obrigada por dividir com a gente esse conhecimento. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, pessoal. Também agradeço Débora Carla da Silva, que é fotógrafa e publicitária, que abriu o coração, né? Contou tudo aí pra gente. Muito bom, eu agradeço pelo convite, viu? Espero ajudar bastante gente aí. Eu que agradeço. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.